Olá, olá! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Mulheres Pod. Eu sou a Amanda Abramo. E eu sou a Ana Mondragon e nós estamos juntas aqui para trazer mais informação e conhecimento no Mulheres Pod. Sejam muito bem-vindos. Exatamente, até porque informação e conteúdo de qualidade nunca é demais. E antes de qualquer coisa, os nossos recadinhos de sempre são curtir, comentar e compartilhar. Principalmente lá no nosso canal do YouTube, se inscrever e ativar as notificações para receber todos os episódios que forem entrando no ar. Não é, amiga? Lembrando que os nossos episódios são gravados aqui da Vila Mariana, dos estúdios da Crosshost. E se você quer ter um podcast assim como o nosso, lindo e maravilhoso, não deixe de conhecer essa estrutura maravilhosa que o estúdio tem a oferecer. Exato. E também temos ainda o grupo de WhatsApp, onde vocês conseguem receber todas as informações, comunicados, enfim. É só vocês apontarem o celular para o QR Code e aí vocês já estão dentro do nosso grupo. Isso aí, o nosso papo hoje é com você, mamãe, você gestante, você tentante. Em resumo, a mulherada que tem bebê, que vai ter bebê, porque hoje a gente tem uma pessoa muito especial, a Flávia Puccini. Seja muito bem-vinda. Fonoaudióloga, veio conversar com a gente sobre introdução alimentar, alimentação, amamentação e desenvolvimento infantil, não é isso, Flá? Bem-vinda! Bem-vinda, meu Muito amor. obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. E para mim é sempre um prazer ter a oportunidade de falar e dividir tudo isso com as mamães. A honra é nossa. E eu gostaria que a gente começasse pelo próprio começo. Como surgiu a fonoaudiologia na sua vida? Quando eu fui fazer vestibular, eu queria fazer relações internacionais. Nossa, tá tudo a ver, ali, né? Até hoje eu não sei o que isso faz, mas eu queria fazer relações internacionais porque eu gostava muito de viajar. E eu fui para Campinas, que era onde eu ia prestar o vestibular, e a minha madrinha, que mora lá, é fono. Ela falou, Flavinha, vamos comigo pro consultório. E eu vi ela atendendo uma bebezinha. E daí eu falei, é isso que eu quero ser. E Olha. foi assim que a fonoaudiologia entrou na minha vida. E qual que é a importância da gente falar sobre a fono? Acho que é muito importante, porque quando você fala de fono, fala, sou fono, o que você pensa? Língua presa. Eu penso em Gagueira. problema de fala. Problema de fala. Problema Língua de presa, fala, é porque o exato. língua presa a gente pensa de falar assim. Isso. Só quando é o que a nesse gente nível. lembra rápido, assim. Mas na não cabeça. necessariamente isso é uma língua presa, mas todo mundo associa isso com a língua É presa. mesmo, olha, eu tô sabendo agora. E daí fala de fala, gagueira, tanto que quando eu falo, eu trabalho com bebês. Mas o quê? Tem gente que fala, mas você já ensina o Bebê bebê não a falar? É, Você já ensina o bebê porque a a falar? gente associa diretamente a isso, né? Exatamente. Então, acho que é muito importante a gente falar da fonoaudiologia, porque as pessoas têm uma visão muito limitada do papel da fono. E a fono, ela faz toda a diferença, principalmente no bebezinho, desde o início. Quando a gente pega um bebê desde o começo, a gente trabalha com amamentação, com estímulo de fala e linguagem desde muito cedo, com a introdução alimentar, com a respiração. Então, por exemplo, sabe esses bebês que ficam de boca aberta, crescem de boca aberta com a linguinha aparecendo? Já corrige isso desde bebezinho, não precisa crescer, virar um problemão pra gente conseguir corrigir depois. Eu posso estar errada, me corrija se eu estiver errada, mas geralmente as pessoas procuram fono quando o problema já está instalado. Isso. É isso? Geralmente procura quando tá instalado. É muito difícil quem chega pra fazer uma avaliação. Eu quero saber se tá tudo bem com o meu filho. Eu quero fazer uma avaliação pra saber se tá tudo bem e pra você me orientar quanto às novas fases, o que esperar, como estimular. Isso faz muita diferença. Muita diferença para o desenvolvimento da criança. Então, uma criança que com 1 ano a gente já espera uma questão de fala. Com 2 anos a gente espera muita questão de fala. Agora, essas crianças com 2 anos que deveriam estar falando frases, às vezes chegam com 2 anos falando 5 palavrinhas. Mas como que os pais sabem que aquele é o momento ou que tem algum problema ali e teria que levar, por exemplo, numa fono? Porque aquilo que a Ana acabou de falar, só vai levar ou se alertar quando o problema já tá totalmente instalado, já tá bem, às vezes, até avançado, né? Então, como que a gente conseguiria identificar isso um pouco antes? Bom, a gente consegue, por exemplo, na amamentação. Dificuldade na amamentação. O bebê não está sugando com eficiência, não está conseguindo esvaziar o peito. Mas eu falo que dor é maravilhoso, porque quando dói, tira a mãe da zona de conforto. Então ela fala, tem um problema Ela vai aqui. procurar ajuda, né? Agora, muitas vezes o bebê tá com dificuldade, mas não dói.
E daí ela fala, mas não tá ganhando peso, vou ter que colocar a fórmula. E daí o bebê desmama muito rapidamente e era tudo uma questão oral e que ela não sabia que poderia ter ajuda. Então, geralmente as mães acabam procurando quando tem dor. Porque daí ela vai pra consultora de amamentação, e acaba caindo na fono. Poucas mães sabem que os problemas de amamentação e já vai direto pra fono pra corrigir isso. Então, a gente tem desde o problema de amamentação, tem a avaliação do teste da linguinha, que é uma lei, que é obrigatória, todos os bebês que nascem deveriam fazer. Porém, a gente sabe que tem Não muitas fazem, questões, né? até fazem, mas eu falo, pra você sair do hospital com um diagnóstico de língua presa, é porque a língua tá colada. Por que é tão difícil? Isso é uma coisa muito frequente, que eu vejo com muita frequência, desculpa. Por que é tão difícil o diagnóstico dessa linguinha presa das crianças assim ao nascer? É que, na verdade, o protocolo, ele faz uma avaliação anatômica. A avaliação funcional, a avaliação anatômica, ela pode ser feita por diversos profissionais de um hospital. Pelo pediatra, pelo enfermeiro, pela fono, pela consultora de amamentação. Mas a função dessa boca, a gente só consegue avaliar um pouquinho depois, porque o bebê ainda está nesse processo de aprendizagem. Então, se o freno for extremamente alterado, Aí daí é meio ele que recebe o gritante. diagnóstico e já resolve ali na maternidade. Mas só quando é gritante. Fora isso, sai da maternidade sem... Eu falo assim, se colocar que o freno é duvidoso ou precisa de reavaliação, tá ótimo, porque a mãe já sabe que é um sinal de alerta. Mas muitas vezes colocam frênulo normal e vai ver, tá alterado. E daí ela Então é não mais comum do que a gente associa. imagina. É muito comum. É muito comum. Então, essa mãe até conseguir ver, associar que o problema que ela tá tendo pode estar relacionado com essa língua e ela tem que reavaliar, ela acaba perdendo muito tempo. Mas também nem todos os problemas de amamentação são língua presa. Muita gente acha que todos os problemas de amamentação com fono é língua presa, e não é. A gente tem a disfunção oral. Então, a fono, ela tem uma especialidade que é motricidade orofacial, que a gente trabalha com toda a musculatura da boca, da face, extra e intraoral. E isso está relacionado com todas as funções orais. Então, sucção, mastigação, o deglutição, que é o engolir, fala, respiração. Então, tudo que envolve essas funções e a musculatura que faz com que essas funções aconteçam, quem cuida é a fono. Então, se a sucção não está boa, a gente precisa ver o que essa musculatura está fazendo de errado para poder adequar o funcionamento dessa musculatura, fortalecer o que precisa, tirar tensão do que precisa, para daí a gente conseguir ter um bom resultado. Ainda falando sobre essa questão do freio na língua, a gente vai pensar num bebê que possa ter esse freio, a partir de que sintomas? O não ganho de peso, a dificuldade da pega, como seria que a mãe pode duvidar e falar, poxa, será que ele não tem a linguinha presa? Olha, então o bebê com a linguinha presa, é porque quando a gente fala de um bebê na amamentação, a gente tem duas coisas. Então, a boquinha dele é o que vai sugar o peito, mas a gente tem um peito que é o que vai oferecer esse leite. Então, se o bebê tem uma língua presa e essa mãe tem um mamilo plano, ele vai ter muito mais dificuldade. Sim. Se esse bebê tem uma linguinha presa e essa mãe tem um mamilo super protruso, pode ser que ele compense. E que passe batido um monte de coisa. Mas por isso que é importante uma avaliação. Então, assim, boquinha aberta, a linguinha do bebê que tem que ficar posicionada no céu da boca, obrigatoriamente, porque a língua é o primeiro aparelho da boquinha do bebê. É ela que vai dar guia de crescimento para o céu da boca. Então, ela precisa estar no céu da boca. E a boca do bebê é muito pequenininho, a língua tem que estar lá. Então, geralmente, a língua cai, ela fica muito para baixo, às vezes fica para baixo e para fora. O bebê, para sugar, ele precisa anteriorizar a linguinha e abraçar o mamilo, assim, ó. E essa língua tem que ficar lá. O frênulo, ele faz o que? Ele puxa essa pontinha pra trás. Então, a pontinha pode até ir e volta. Daí, ela fica sambando. Se ela samba, ou se ela não consegue se sustentar, ou se ela não consegue nem ir, ela não consegue... A ponta da língua é responsável pela criação de pressão anterior, que é o que vai tirar esse leite da mama. Então, ela não consegue ficar estável ali. Daí, isso pode gerar. Então, por exemplo, se a linguinha fica indo e voltando, a mãe sente uma lixa no peito.
que tá esfolando. Se essa linguinha vai e volta e não consegue ficar indo de novo, porque é muito esforço, daí quem assume é a gengiva, daí a mãe sente mordendo. Então, são várias compensações. Isso faz com que ele mame sem eficiência, que ele canse muito rápido. E daí ele suga um pouquinho e já dorme. Na hora que você vai tirar, ele acorda e quer continuar mamando. Ou às vezes ele capota, só que ele quer mamar de hora em hora. E não dá o ciclo. Então a gente fala muito de livre demanda. Livre demanda é respeitar o tempo do bebê. Daí a mãe acha, toda hora que o bebê quiser mamar, eu vou dar. Não, que é o mas que a gente... é falado, inclusive, né? Exatamente. É que é muito falado hoje. E daí todo mundo fica, não, eu vou fazer livre demanda. Mas a livre demanda natural, que é o tempo que o leite materno demora para ser digerido no corpo, no estômago do bebê, é de 2h30, mais ou menos. 2h30, 3 horas. Então, naturalmente, essa livre demanda teria que ser de 2 a 3 horas. Não, o bebê quer mamar de meia hora, de uma hora. Isso é um sinal de que tem um problema. Ah, eu tinha bastante leite, meu leite foi diminuindo. Antes eu sustentava meu bebê, agora ele parou de ganhar peso, preciso complementar. Então, vários sinais. Boquinha aberta, baba. Ou seja, todos os sinaizinhos que possam alertar os pais a talvez ir levar para fazer algum tipo de avaliação, né? Pode não ser língua presa, mas que tem uma disfunção oral, que essa musculatura está se comportando de forma errada, tem. E agora eu com o bebê, é muito legal, porque eu sempre falei muito sobre desenvolvimento. Agora eu acompanho o desenvolvimento. Ao vivo e a cores. Ao Exatamente. vivo e a cores. Mas assim, me impressiona, eu fico encantada como é rápido, como é mágico. A exploração do movimento. Então daí fala, ai, mas esse bebê tem língua presa, mas tá mamando bem. Por que eu vou cortar essa língua se ele tá mamando bem? Então, nesse caso, é melhor não mexer e deixar. Daí, o que acontece? A linguinha do bebê, ela não sabe mexer quando ele nasce. Por isso que ele mama de forma reflexa. Tudo que você põe na boquinha do bebê, ele vai e sugando. E depois ele vai amadurecendo. Ele não faz mais isso. Mas, com 3 meses, a gente tem um marco que começa, que é a fase oral. Que o bebê vai querer descobrir a boca, o mundo pela boca. Então, tudo ele leva na boca. E por que isso é tão importante? Porque na hora que ele vai levando a mãozinha na boca, ele vai aprendendo a movimentar e controlar o movimento da língua. Dissociar esse movimento, que é extremamente importante para a introdução alimentar. Porque senão ele não controla o alimento dentro da boquinha. Se ele não controla o alimento, ele não tem segurança, ele não tem prazer. Daí ele começa a querer recusar o alimento. E daí, o frênulo alterado, ele segura essa linguinha para baixo, e de conseguir fazer esses movimentos. Então, por isso pode impactar na fase da introdução alimentar. E se a gente for pensar que daí essa exploração de movimentos que vai fazendo com que o bebê descubra os sons, eu vejo pelo João Pedro. Blá, blá, ele vai mexendo a língua, faz cada movimento e vai saindo sons, e ele se encanta com os sonzinhos que ele vai saindo, que ele vai soltando. Por quê? Porque ele tá explorando, ele tá descobrindo. Um bebê de linguinha presa, esse repertório é muito pobre. Então, por ele não explorar os sons, por isso pode acabar causando um atraso na fala. Porque ele não tá testando, ele não tá explorando tanto. E em falar em fala, vamos entrando para essa parte da fala, né? Tem alguma idade realmente certa para a criança começar a falar? Porque assim, eu ando vendo muito atraso na fala de muitas crianças, assim, vem aumentando isso. Mas os diagnósticos são, isso é autista, tem que tomar cuidado. Você acha que esses diagnósticos de autista estão vindo muito precoce? Ou não? Realmente é uma coisa de se alertar, ou algum outro problema, ou um problema que teve lá quando era bebezinho. Então, assim, o que está acontecendo? Porque está crescendo muito a quantidade de crianças que estão com atraso de fala, literalmente. Aumentou muito. A pandemia foi um boom, assim, de atraso de fala e de crianças com comportamentos que se assemelham a crianças do espectro autista. Por quê? Porque as crianças ficaram numa bolha. Então, os pais tinham que trabalhar de home office. Quem quer ficar com a criança? Porque a funcionária não podia trabalhar. Daí, o que eles faziam? Ligavam a tela para a criança passava o dia inteiro na tela. E os pais trabalhando.
Então, isso deu muito atraso nas crianças, tanto do ponto de vista sensorial, de relações pessoais, de repertório, mas deu muito, atrapalhou as criancinhas. E por estímulo, porque como ele não conversava com ninguém, como é que ele vai falar? Escutar, É. né? Então, deu muito atraso. E até hoje tá meio bagunçado, porque daí eu acho que a tela entrou com tudo na vida da criançada. Entrou com pandemia ou sem pandemia, permaneceu. E ela permaneceu. Permaneceu, literalmente. Exatamente. Então, por exemplo, a fala no bebê, a gente pensa que ele tem que falar com 1 aninho. Ótimo, mas antes desse 1 aninho, é desde o primeiro mês de vida que ele tá desenvolvendo essa comunicação. Então, você conversa com essa criança, ele olha no olho, você interage. Por exemplo, o João Pedro, ele falou mãe pela primeira vez, ele tinha 3 meses. Caramba! Foi sem querer, obviamente. Não foi por insistência, não. Então, de repente ele, mãe, falou mamãe, fiquei toda empolgada. O meu marido, lógico que não, foi sem querer. Eu falei, não foi sem querer, foi intencional, é óbvio que foi sem querer. Mas foi a partir disso que ele vai dando significado pra fala. Se o bebê tá lá, blá, 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 ninguém dá significado, por que ele vai se comunicar? Claro. Então, a gente precisa Estímulo dar não. significado. Então, precisa ser estimulado, então, desde que nasce, literalmente. Ninguém conversa sozinho. Então, a criança, ela vai aprender a explorar sons. Só que a partir do momento que não tem interação, independente da idade, porque isso é bem bebezinho, ele para. E é dessa interação que ele quer se comunicar, que ele quer contar as coisas. Então, é muito legal. Então, daí, com 1 ano, a gente espera que essa criança esteja começando as primeiras palavrinhas. Então, mamã, papá, dá, babó, pode falar errado, uau, coisinhas simples, mas ele já teria que estar falando essas palavrinhas. Então, teoricamente, temos uma idade aí que a gente pode dizer que É um marco. teria que ser o início da fala. Isso. Um marco de palavras. E cada criança tem seu tempo? Tem. Mas esses marcos, eles são extremamente importantes para saber se essa criança está se desenvolvendo de forma adequada para o que ela tem de condição neurológica para isso. Tem criança que vai ser antes? Ótimo. Tem criança que vai ser depois? Tá, mas ele olha para você e fala, não fala mamãe, mas ele fala mamamã, papapá, Se comunica de uma bababó. forma. Então, já e tá bom. esboçando algo Então ali, né? tá, só falta ele reduzir uma sílaba, porque o balbucio deveria ter passado com 1 aninho? Deveria, mas se ele tiver com intenção, a gente até considera. Mas por que é importante? Porque essa parte do desenvolvimento é muito rápido. Eu falo, os 2 primeiros anos de vida do bebê é um tempo que, se você não parar para olhar de verdade a sua criança, você perde, porque passa muito rápido. E se você perde o tempo, é um tempo muito precioso. Então, eu falo, o problema não é nem perder dinheiro com terapia, por exemplo. Mas é o tempo que você perde dessa criança. Então, com 1 ano, 5 palavrinhas. 1 ano e meio, 50. Então, em 6 meses, essa criança teria que aprender 50 palavrinhas. E daí já não é mais tão simples. Então, a gente já espera aua, que, isso, falar palavras mais complexas, palavras maiores. E de 1 ano e meio para 2 anos, nós esperamos que essa criança esteja falando em média 200 palavrinhas e frases de até 4 palavras. Aproveitando essa questão de fala, né, que a gente espera que esteja falando, a amamentação, ela tem um impacto nisso, nessa questão de fala? Por exemplo, uma criança que mama no peito e uma criança que usa mamadeira desde o primeiro dia de vida. Essa diferença entre eles vai impactar na hora da fala? Se a gente pensar só em função que você desenvolve no peito e na mamadeira, a gente pode considerar que sim, porque a sucção no peito, o movimento é muito mais refinado, é muito mais elaborado, é muito mais difícil do que uma mamadeira. Principalmente se esse bebê tinha uma dificuldade no peito e por isso ele foi para a mamadeira. Uhum. Porque na mamadeira ele consegue reproduzir o mesmo movimento do peito? Consegue. Mas se ele tá fazendo errado no peito, tá mordendo o peito, ele não tem a recompensa, vai pra mamadeira, morde a mamadeira, sai leite também.
Então, ele vai fazer um movimento muito errado, limitando a movimentação. Então, ele não tem esse refinamento. Então, eu falo muito assim, teoricamente, tem diferença. Mas, se a gente for pensar realmente, por que ele foi pra mamadeira? Não. Ele foi porque ele amamentou tudo que podia, mas ele foi pra mamadeira porque essa mãe teve que voltar a trabalhar. Mas ele não tinha dificuldade nenhuma. Então, ele não necessariamente ele tá mordendo a mamadeira. Ele pode estar usando o mesmo movimento que ele fazia no peito, na mamadeira. Então, ele pode continuar refinando. E a gente tem que considerar também outras questões. Então, por exemplo, uma criança que fica com a boca aberta e a língua baixa. Ela pode mamar no peito. Mas, se ela fica o tempo todo com a musculatura, com a boca aberta e a língua baixa, ela vai ter uma musculatura mais flácida. Porque ela não está na posição adequada para a função normal. Daí, ela vai criar outras compensações que vão prejudicar também na movimentação dessa linguinha, no refinamento dessa musculatura. E vai acabar impactando na fala. Então, depende do estímulo, quem conversa com essa criança. Outra coisa que acontece muito. A pessoa que cuida da criança, conversa com a criança. Nossa, conversa o dia inteiro. Tá, estimula o dia inteiro, mas fala pela criança? Fala. Então, muitas vezes, a babá, a avó pergunta, mas ela mesma responde. É o que mais acontece, inclusive. Acontece muito. Então, não adianta só ficar falando. Você tem que falar os comandos certos pra criança. Estimular da forma correta para ela poder te responder, né? E aí, nesse caso, a gente falaria a palavra correta, porque a gente tem muito costume de também falar coisinhas pro bebê, tipo, ai, que guti-guti, não sei o que, essas coisas assim. Isso também atrapalha nessa parte, assim, do começo do aprendizado? Ou não? Não tem nada a ver isso? Atrapalha um pouco. Então, por exemplo, bolinha, sapatinho, patinho, fofinho. É tudo inho. A criança pode ficar tudo no inho. Então, ela pode não conseguir diferenciar tanto. A criança é esperta, ela diferencia. Mas, se tivesse alguma dificuldade, fica tudo inho. O que não é legal? Só falar assim. Mas, por exemplo, a gente fala muito do manhês. Que é como você se comunica e estimula a comunicação com a criança, principalmente nesses primeiros meses de vida. Então, é muito importante para esse desenvolvimento, para a criação do vínculo com a criança. E pelo interesse da criança na comunicação. Então, ai, meu amorzinho. Não tem problema a gente falar assim com a criança, falar errado, mas pontualmente, no momento certo, muito bebezinho. Agora, quando eu quero estimular o João Pedro, por exemplo, eu vou dar banho nele. Eu falo, ai, cadê o seu pezinho? Eu pego o pezinho, trago o pezinho dele do lado da minha boca e falo, pé! Pé! E eu sempre fiz isso nele desde bebê. Hoje, quando eu vou dar banho nele, eu falo, cadê o pezinho? Cadê o pé? Ele já levanta a perninha. Por isso que ele tá quase falando, né? Que aí nos bastidores aqui, ele quase falou com a gente. Uma graça. Eu falo, João Pedro não tem como não ser estimulado, porque ele vai trabalhar comigo desde muito cedo. Exato. E lá na clínica, todo mundo vê ele. Então, por exemplo, a físio, ele não precisa de fisioterapia para fazer um tratamento. Mas todo mês eu passo com a fisioterapeuta para ela ver se ele está fazendo tudo o que é esperado e orientar a minha babá o que ela vai fazer de brincadeiras com ele para ele desenvolver para o próximo passo. Então, isso é maravilhoso. E quando a gente fala em termos de mastigação já introdução alimentar, existe alguma influência da mamadeira? Sim, se tiver uma disfunção oral, com certeza absoluta. Que foi a causa da mamadeira. Por quê? Porque é uma boca que não tá funcionando direito. É uma boca, muitas vezes, que não soube aprender a se movimentar corretamente. Mas, no bebê não tem uma disfunção oral e foi pra mamadeira, pode ser que não tenha impacto nenhum. E existe algo que a fono pode ajudar no processo de desmame? Do desmame do peito ou da mamadeira? Do peito. Do peito. Pode ter, por quê? Porque tem bebês que a mãe precisa desmamar e eles não aceitam outra via de alimentação. Então, daí vai a fono entrar para ajudar a trabalhar com as habilidades orais para ele conseguir ir para um outro utensílio.
Às vezes a gente consegue, às vezes não. E a chupeta? Como que entra a chupeta? Você, no caso, você é a favor da chupeta? A chupeta é polêmica. Exatamente por isso. Bom, é assim. Porque tem as que são muito contra e tem as que são muito a favor. Bebê precisa de chupeta? Pode precisar. E se precisa, eu sou a favor de dar. Prefiro chupeta do que dedo. Eu acho que o problema não é dar ou não dar, é a gente saber usar com sabedoria. Porque as pessoas, elas ficam muito, não pode, gente. Quando você vira mãe, você tem um bebê chorando... A gente pode o que acalma a criança, o que acalma tudo é possível, Exatamente. eu falo. Olha, não pode não, se acalma, dê. Exato. Então, a chupeta, em inglês, é pacifier. Pra quê? Porque ela acalma o bebê, ela organiza o bebê. Isso é real, é fato. A sucção faz com que o bebê se regule. Então, ele vai ter sensações nesse corpinho que ele não tá acostumado, ele não sabe o que é. E ele vai o quê? Desregular. Ele entra num estado de alerta, e daí ele ativa o sistema nervoso central, que vai pegar e vai falar assim, fuga, ataque. Tanto que às vezes o bebê entra num looping de choro que você não consegue mais acalmar ele, você tem que esperar passar. Por quê? Porque ativou o sistema nervoso central de ameaça. Então, eu prefiro um bebê regulado, que está aprendendo a lidar com aquelas sensações e que se regule, do que uma criança que chora o tempo todo. Porém, o bebê ele não precisa da chupeta o tempo inteiro. Ele precisa para pequenos momentos. Então, eu falo o quê para as mães? Se a sua opção for da chupeta, então é muito mais importante você saber usar do que eu pegar e falar para você, não usa a chupeta. E como seria o uso correto, então? Então, por exemplo, o bebê quer alguma coisa, tá chorando, não tá sabendo lidar, tá chorando. Pode colocar a chupeta na boca? Pode. Sugou, acalmou, geralmente eles cospem a chupeta. Não põe de novo. Qual que é o grande problema? Pode ver. Quem vira hábito é porque fazia isso. Daí caiu a chupeta. Da pessoa vai lá e põe a chupeta de volta. É verdade. É verdade. E a criança não tá nem chorando às vezes, né? Não tá chorando. Ela já não tá chorando, ela não quer mais chupeta. Mas daí, você vai, pega e põe a chupeta na boca. Da criança não quer, você fica passando na boquinha até ela abrir a boca e pegar a chupeta. Então, isso faz com que a chupeta vire um hábito. Eu tive uma babá que fazia isso. Eu tive uma aqui. Ela pegava, a chupeta caía, mas era da cultura. Porque antigamente a gente fazia muito isso, né? Então, ela ia lá, passava a chupetinha pra poder entrar na boquinha dele de novo. E daí, ele começou a ficar muito dependente da chupeta. Mas assim, nesse caso, também teria uma data limite para deixar a criança usar a chupeta? Então, assim, até essa idade aqui, tudo bem usar dessa forma e da forma sábia. Mas passou disso, já é uma coisa mais preocupante. Muita gente fala de até 2 anos. Eu falo que os anos certos a gente consegue até tirar antes. Uhum. A chupeta, então, só terminando de concluir, para você poder pegar esse raciocínio. Se a criança, ela não tá acostumada a ter que ficar com a chupeta na boca sem estar usando, isso não vira um hábito. Então, ela só vai usar para os momentos de necessidade. A chupeta ficar na boca sem ela precisar, é o que vira um hábito. Ela dorme, daí ela micro desperta. Tem uma coisinha aqui na minha boca. Então, ela vai acostumando a ter sempre algo dentro da boca. Sim. Daí, a criança aprende a falar com a chupeta dentro da boca. Ela não tira. Então, isso vai causando compensações na fala. Daí, isso vai trazendo um monte de alteração. Então, até 2 anos, o que é bom? Porque se abriu a mordida, a chupeta, ela tem uma tendência de abrir a mordida da criança. Então, a mordida da criança, que era pra ficar assim, fica abertinha. Se você tira até 2 anos, essa mordida, ela fecha sozinha. Na grande maioria dos casos. Mas, se eu falo que se você sabe usar só pontualmente, com 6 meses esse bebê ele vai começar a introdução alimentar, vai começar outras funções com essa boquinha e vai diminuindo a necessidade de sucção e ele já tá aprendendo a lidar com as emoções. Então, a chupeta vai ficando mais em segundo plano. Usando dessa forma, meus pacientes acabam tirando a chupeta até 8 meses. Por volta de 8 meses, 1 aninho. Eu acho que daí é o melhor dos mundos.
Porque querendo ou não, é uma luta pra tirar a chupeta da criança, né? Eu não passei por isso, eu com a minha filha, 1 ano e meio, ela largou sozinha. Tudo que Maravilhosa. foi bico, ela mesma largou. Eu não tive esse problema, mas eu vejo relatos de amigas e de outras mulheres, Difícil, né? que é muito difícil, né? As mães sofrem muito pra poder fazer desmame de qualquer coisa, tanto do peito, quanto da chupeta, quanto da mamadeira, né? Uhum. Eu penso muito nisso de virar um hábito. Porque se vira um hábito, daí você não usa só pra regulação. Você usa já por Pra necessidade, tudo, né? pra tudo. Então, tô passeando no parque. Tá, não tem que ter uma chupeta na boca. A chupeta é para um momento pontual. Tô conversando com meu filho. A chupeta não é pra estar na boca. A gente tá brincando, a gente tá conversando. Agora virou um hábito. A minha filhada teve terror noturno por tentar tirar a chupeta. É mesmo? Então, daí você mexe muito. Daí Acaba e influencia no emocional da criança. Né? totalmente. Então, virando o hábito, daí é um outro problema bem maior que você vai ter. Então, eu falo, Aí não vai precisar de só uma fono no futuro, e sim uma fono com uma terapia junto, com uma terapeuta. vai ser uma fono, uma terapeuta, às vezes é um tratamento de fono, com dentista junto. Pô, exato, ainda tem isso. Então vai virando uma bola de neve. Agora, qual é o maior mito, assim, dentro dessa área da alimentação, do atraso de fala, que você sempre, às vezes, escuta e você olha assim e fala assim, não, gente, isso é uma mentira, não acreditem nisso. Olha, eu acho que assim, é uma coisa que atrapalha. Que é, não, tá com 2 anos, não fala, tá tudo bem. Com a criança de 6 meses a 1 ano. Não, mas tá na introdução alimentar, se ele não come, tá tudo bem. Porque não é, o bebê ele aprende muito rápido tudo. Então, com 1 ano, seria pro bebê comer a comida da família. E, às vezes, muitos pediatras acabam acalmando muito a família e a família não pede ajuda, não vê isso como um problema. Então, há 2 anos, não tá falando, não, gente, a criança, ela precisa se comunicar, ele é preguiçoso, essa criança não fala porque é preguiçosa. Isso é um mito. A criança não tem preguiça. A criança, ela quer descobrir e desbravar o mundo, ela não fala. Porque tem muita criança que vai e se aponta, se comunica apontando o dedinho, Sim, né? E o adulto interpreta, né? Esse que é o Ai, problema. olha, ele quer isso aí, né? Não deixa nem falar. E o adulto interpreta, ele fala, tem preguiça de falar. Não é. Se ele não está falando, ele quer se comunicar. Isso daqui é uma necessidade de comunicação. Se ele não fala, é porque tem alguma coisa que não está deixando ele falar. Pois é isso. Porque é isso que tem que alertar os pais, né? Os pais, ou quem cuida da criança em si, né? Isso é um grande alerta e é um grande mito, porque às vezes a criança chega já perdendo um tempo muito precioso. É isso, gente. E Fiquem diz uma alerta. coisa, quando a gente tá falando agora sobre introdução alimentar, existe um certo ou um errado? Por quê? Porque a gente lê muito, né, por aí. Papinha, não, pedaço. Na visão da fono, o que seria o ideal, o correto? Existe isso? Olha, até na visão da fono tem os lados. Eu acho que, assim, o principal, eu sou a favor de nenhum lado. A gente vê e respeitar o que essa criança tá pronta. Por quê? Imagina você tá começando a viver uma experiência e você tem um desafio difícil. Você vai querer continuar? Não. Você quer o quê? Você quer falar, nossa, isso foi legal, isso me deu prazer, eu confiei na minha boquinha funcionou, que interessante, eu quero descobrir mais sobre isso. Agora, se a gente vai, não, tem que ser só amassadinho. Tem bebê que não tá pronto nem pro amassadinho. O ideal seria o melhor dos mundos. Mas tem bebês que não estão. E daí a gente tem que fazer o quê? Voltar pra trás pra conseguir andar. Um passo para trás. Então eu falo assim, não tem uma regra. O que é o ideal ou não. A gente tem que ter um olhar atento pra nossa criança. Às vezes a gente fica muito só na teoria, você esquece de enxergar. Você consegue ter uma escutativa, de olhar o seu bebê de verdade e falar, isso tá muito pra ele. Ou, não, isso tá pouco pra ele. Ele é capaz de mais. Porque os dois são um problema. Você fazer demais pro seu bebê, ou oferecer muito pouco porque você acha que ele não é capaz, você acaba prejudicando esse desenvolvimento também.
E aí a gente vê e percebe o quanto hoje em dia uma fono é necessária, né? Porque assim, antigamente a gente não ouvia, não se falava sobre isso, nada. E aquilo que a gente falou lá no começo, né? Fono era só quando a criança tinha um problema de fala, literalmente. E jamais a gente imaginaria que talvez um problema de sugar o leite já seria uma coisa que você ligaria para levar, para fazer uma avaliação na fono, né? Então, assim, a importância que hoje a fono tem e que antes era muito pouco falado e ainda bem que hoje está sendo falado cada vez mais isso, né? Para todo mundo entender e saber o que procurar, né? Porque a gente nunca sabe o que procurar, o que fazer. Isso é. A fono, eu acho que ganhou muito espaço com as redes sociais, né? Hoje eu acho que a informação, antes chegava a informação como? Pela televisão, você tinha que estar na Globo. Exatamente. Numa emissora, senão a informação não chegava. Era a experiência pessoal de cada um, né? Que é o que você acabou de falar, não existe um certo e errado, né? Existe o que cada um consegue. E agora não, hoje a gente tem internet. A informação chega para todo mundo. Quando eu comecei a fazer essa parte de falar sobre o trabalho da fono, de amamentação, Instagram... na época era só Facebook, não tinha nem Instagram. Era muito pouco. Então, as pessoas ainda até julgavam muito. Porque, imagina, né? Mas eu acho que hoje a gente ganhou muito espaço. Por conta das redes sociais, a informação chega. As pessoas têm mais acesso a conteúdos. Pesquisas, é muito mais fácil. Antes, imagina... Você tinha que estar sempre associado a uma universidade para você conseguir fazer pesquisas, um monte de livros. Hoje não. Hoje você tá tudo na internet, né? E para você, quais são as pessoas te procuram e quais são as maiores dúvidas delas? Quais são as perguntas mais frequentes que você recebe? Meu filho não fala, é normal. Meu filho não fala, é autista. Eles têm muita dúvida disso. Mas hoje em dia tem muita... É aquilo que eu falei, tem muita associação isso, né? Tem 2 anos, não tá falando? Não sei, tem algum grau de autismo, é melhor levar pra ver isso daí. E assim, a intervenção precoce numa criança autista é maravilhoso pra criança que realmente é autista. Porque você realmente... Você dá a possibilidade de ela se desenvolver num tempo precioso. Então, é maravilhoso. Mas a gente tem muitas crianças típicas e que são diagnosticadas como atípicas e que daí você começa a fazer terapia e ela sara. Não sara, foi um diagnóstico errado. Foi muito precoce no caso. Como fazer o diagnóstico correto? Olha, tem muitos vieses, são muitos profissionais envolvidos, mas eu acho que assim, quando a criança principalmente é muito pequenininha, o que a gente gosta de fazer muito lá no espaço? É oferecer para essa criança o estímulo correto. E a partir desse estímulo correto, a gente vê como ela vai responder. Se era falta de estímulo ou se não. Se ela tem uma dificuldade de receber mesmo isso e lidar com essa informação. Porque, de fato, o autismo não tem como avaliar só pelo atraso de fala ou porque a criança não fala, né? Ela tem que estar ligada com essa parte neurológica, literalmente, né? Então, tem que ser uma avaliação em conjunta com vários profissionais para realmente dar o diagnóstico, né? Por isso que eu falei, às vezes o pessoal tá dando um diagnóstico muito precoce de autismo e aí as pessoas estão tratando, às vezes a criança nem tem. Às vezes a criança nem é autista. Muitas vezes. Aí fala, não, mas é um grauzinho baixo, né? Que hoje em dia escuta muito. Isso é um grauzinho bem baixo de autismo, né? Porque assim, nos casos de autismo, mesmo a gente, do espectro autista, a gente tem um que ele é bem baixo e que essa criança, ela consegue se misturar passar por uma criança típica. Mas isso não quer dizer que é uma regra e que todas as crianças típicas têm um grauzinho baixo. E quando é uma criança dislexa? Porque aí também é uma outra coisa. E também prejudica fala, escrita, prejudica várias coisas isso, né? Com dislexia. A dislexia, ela envolve muita, muita, muita coisa. Apesar de não ser a minha área, mas ela vai prejudicar no desenvolvimento da criança em vários aspectos. Mas isso poderia se assemelhar, por exemplo, a um autista, e aí a pessoa não saber dar também o diagnóstico, e talvez a criança é só dislexa e não autista, e aí a pessoa fala que é autista, enfim, tem como também... tem de tudo, né? Trocar isso, né? Tem, porque daí é uma criança que o disléxico você vai ver mais pra frente, né? Quando ele tiver maiorzinho.
Ah, então muito pequenininho não consegue ainda identificar. Não. Agora me diz uma coisa, falar. O corrigir a criança. Existe uma regra pra isso? Então vamos brincar. Vamos falar, por exemplo, professora. Então não pronunciar o R. Deixa e com o tempo essa criança vai corrigir ou imediatamente corrige? Então, olha, a gente tem que pensar quanto tempo essa criança tem. Por quê? Porque professora, a gente espera que essa criança fale com 4 aninhos. Tá. O R vibrante, ele é o som mais difícil que tem. Sim. Então, se você ficar cobrando de uma criança numa época que ela não consegue ainda pronunciar, tem crianças que conseguem antes, sim. Mas ela teria Existe até um 4 limite. anos para poder aprender esse som. Agora, não é muito legal porque corrigir as crianças semina a confiança delas. Então, muitas vezes, isso prejudica bastante. Trava em vez de ela aprender, Ao invés né? de aprender. Então, o que eu falo? Dá um modelo certo. Então, Bobó, se você quer ir na casa da vovó, articula melhor. Mostra pra criança o som, faz ela perceber melhor as partes desse sonzinho. Sem corrigi-la diretamente Sem falando. corrigir diretamente. É sem falar assim, não fala, Tá não é errado, bobó, né? Tá é errado. vovó, É. né? Que ali já tá com uma forma de chamar a atenção, né? Isso. Uma repreensão, no caso, né? E daí vai pesando a relação, né, com a criança. É isso, aí complicada, porque, querendo ou não, a gente faz isso sem perceber, Faz né? isso, não, A ó, gente faz fala isso sem certo, perceber. É. ó. Não é isso, o que a gente faz, gente, é uma coisa, é muito no automático, né? É. É uma coisa muito no automático isso. E uma criança tem que estar falando tudo de uma forma perfeita. Não falando de vocabulário, falando de pronúncia mesmo. Até qual idade? 4 anos e meio. 4 anos E meio. e meio. E meio. Bateu 5 anos, então Não, já era pra precisa tá de falando ajuda. certinho. E eu falo assim, porque a gente tem a aquisição dos sons, né? Então, para terminar de adquirir todos os sonzinhos, 4 anos e meio. Mas, essa criança tem 4 anos, ela troca com F, com V, com T, com C. Isso daí já era pra ter aprendido faz tempo. Tá. Então, já pode começar a cuidar. E quais são os fatores mais comuns que fazem com que essa criança tenha um distúrbio de fala? De fala, a gente tem língua presa, a gente tem otites de repetição É na mesmo? infância. Porque o que acontece? A otite, ela faz com que a criança tenha um rebaixamento auditivo temporário. Então, por um tempo, ela ouve menos. E é num período que o caminho nervoso no cérebro dela para interpretar os sonzinhos, aquela mensagem, tudo tá se amadurecendo. Então, ela pode ter também por otite de repetição, por respiração oral, que a boquinha fica aberta, a língua baixa. O que acontece também? A respiração oral é uma coisa que a gente não fala tanto, mas ela traz muitos prejuízos para uma criança. Então, quando o ar não passa no nariz, não é umidificado, ele não é aquecido, ele pode trazer muito mais infecção para essa criança, problemas respiratórios. Que é desenvolvimento da face, né? Como tal. E isso, a língua, lembra que eu falei que a língua é o primeiro aparelho? Então, aqui tá o céu da boca. A língua tá aqui, dando guia de crescimento, e o ar passando pelo nariz, dando outro guia de crescimento. Se não tem nenhuma contrarresistência, o ar não passa por aqui, o céu da boca da criança vai crescendo assim. Então, ele fica muito alto, profundo. A criança tende a ficar com olheira, a bochechinha caída, boquinha aberta, baba. Então, a respiração oral. E pode dar até problema de regulação, porque qualquer coisa que venha no nariz, como não tá usando, ele hipertrofia, ele junta mais secreção. Isso pode tampar o ouvidinho também, desregular a tuba auditiva, que é o que regula a pressão da orelha média. E ela tá ligada lá no fundo do céu da boca, lá entre a parte do final do nariz com a garganta. Isso pode prejudicar também. Então, tem isso, tem falta de estímulo. E idiomas? A gente vê muito, por exemplo, crianças que são criadas em casas bilíngues, estudando em outro colégio com outro idioma, ou crianças que são... por exemplo, eu tenho uma sobrinha que mora num barco e ela vira o mundo inteiro. Então, tem meses que ela tá na Itália e falando italiano, daqui a pouco ela mudou de país, ela tá falando espanhol, daqui a pouco ela tá falando inglês. E isso pode trazer também alguma dificuldade de fala?
Na verdade, pode fazer, muitas vezes, com que a criança misture o idioma. Mas não atrasos na fala. Não Isso atrasos na fala. Não teria nada a ver. Mas você falou que atrapalha, mas eu tenho uma sobrinha que também mora fora, ela troca muito. Tanto que Mistura os idiomas. mas ela mistura bastante. Mas Mas ela teve um grande atraso na fala dela. Então, não sei se por conta de aprender 2 idiomas ao mesmo tempo, também tem essa questão de atrasar um pouco mais do que a gente colocou aqui, Pode que seria ter. o normal. Isso pode ter também. Um pouquinho mais de atraso, sim. Se ficar muito confuso, mas também tem um limite. E o limite seria 4 anos e meio. É isso ou não? Não. Isso daí é para uma criança começar a falar Tá. as primeiras palavrinhas, né? Se comunicar. Então, em 2 anos que eu deveria estar montando frases, pode ser que ela esteja nas palavrinhas ainda, não já montando tantas frases complexas. Então, porque foi exatamente isso que aconteceu. Com 2 anos, ela não montava a frase, ela falava a palavra solta, né? Mas aí ela demorou bastante, mas assim, hoje ela fala de tudo e ela mistura muito, né? Ela chega e fala assim, pega esse celular aqui e move dali, move pra lá, porque ela não consegue falar que é pra você pôr ou pra você movimentar. Aí ela fala, pega o celular, move pra lá. Então assim, ela mistura bastante, é uma graça, mas a gente fica pensando que isso foi talvez realmente o que deu o atraso lá atrás da fala dela, né? Ela demorou bastante pra montar frases mesmo. E daí quantos anos ela tem? Ela vai fazer 6 agora. Com 6 anos, daí a gente não esperaria que ela misturasse tanto mais. Mas ela mistura ainda razoavelmente. Mas se ela mistura bastante, então a gente pode ver se tem alguma coisa que gerou até essa dificuldade inicial. Entendi, aí, tá vendo? É coisas Que que a vai gente facilitar a vidinha dela, né? Sim, apesar que a criança se adapta tão... Eu falo que criança tem uma adaptação tão fantástica. Eu acho que a gente sofre mais, a gente demora muito mais pra se adaptar a qualquer coisa em relação à criança, né? Não, a criança, eu falo que ela é, assim, um diamante ali pronto pra ser lapidado. Porque ela quer isso, ela quer aprender, ela quer se desenvolver. Por isso que eu falo que não existe criança preguiçosa. Até porque até os 6 anos, tudo aquilo que você estimula e dá pra criança, ela aprende muito mais rápido do que, por exemplo, uma criança mais velha ou até um adulto, né? Sim, muito mais. Falando mesmo sobre a outra língua. Até os 6 anos aprende muito mais do que depois Tem com muito um mais adulto. O adulto tem facilidade. muita dificuldade de aprender uma Muita. segunda língua depois. É neuroplasticidade, ela vai acostumando com o som, né? Hoje a gente vai fazer uma aula de inglês, a gente tem que ficar acostumando a ouvir aquilo. A criança já vai aprendendo a acostumar desde cedo. Pois é. É incrível. Qual é a maior mentira que você ouve as pessoas falando dentro da sua área? Que é muito falada, você fala assim, gente, eu já falei 1 milhão de vezes que isso não é verdade. A pega tá certa. Nossa, eu acho que isso é a coisa que eu mais escuto. Ai, eu tô com dificuldade na amamentação, mas a pega tá certa. Eu falei até que eu ia criar uma música, mas a pega tá certa. Porque todo mundo limita a amamentação à pega. E a pega, eu brinco que ela é 5% de uma avaliação de amamentação, e não 100%. As pessoas falam que é a pega. Não, mas tá mamando bem. Olha, a pega tá certinho, mas dói, mas não tira o leite, mas precisa mais. Mas a pega tá certa. Mas acho que isso foi uma coisa tão crescente que hoje em dia existem as especialistas somente para amamentação, né? Sim, a pessoa já consultora de amamentação. consultora, né? Então assim, já tem especialista somente para isso, de tanto que acho que teve recorrências de pessoas achando que estava amamentando corretamente e no final não estava. E é claro que a gente teve aí um boom, uma evolução tão grande, a internet que veio para ajudar sobre também várias informações, e aí apareceram as especialistas e consultoras de amamentação, né? Tanto que eu fui fazer a formação em consultoria em amamentação pra eu poder entender o que elas aprendiam, porque a gente trabalha muito junto, né? Eu ia Sim, falar isso, pra unir com o seu trabalho, porque também Exatamente. te facilita muito, Na né? verdade, são Facilita. complementares, não são? São complementares. Então, consultoria de amamentação é muito mais manejo, fazer massagem, cuidar da mãe também. O trabalho de fono mesmo, ele é pontual, ele é muscular. Oral. Fortalecimento, adequação da musculatura oral do bebezinho. Então, ele é muito mais pontual. A gente termina com a função? Sim, porque a função
envolve. Mas quem que faz essa parte de manejo, Posicionamento. de posicionamento, é muito mais a A consultora. consultora. É isso. Eu vou fazer umas perguntinhas de que você me dê umas respostas rápidas, tipo, Ai, de bate meu Deus. pronto. Então, por exemplo, vou perguntar, uma delas vai ser assim: chupeta, vilã ou mocinha? Aí você vai falar, vilã, e às vezes vou pedir uma justificativa, o porquê. Eu só posso falar um ou outro? É sacanagem, deixa ela explicar. Bom, vou falar, a primeira é exatamente essa: chupeta, vilã ou a mocinha? Ela pode ser os dois. Ela pode ser os dois. Mas muitas Ah. vezes ela é a vítima. Porque todo mundo vai e crucifica a chupeta. No fim, ela nem vilã, nem a Não é mocinha. No nenhum fim, ela nem virou outro. vítima. Só abrindo um parênteses com essa história da chupeta. Hoje em dia, eu vejo ela começando a deixar de ser vilã. Porque até, inclusive, os dentistas, que eram quem mais crucificava, hoje falam realmente que depende do momento da chupeta, ela não vai ser ruim. Lógico, nós não estamos falando de uma criança de 5 anos usando chupeta, mas até os dentistas hoje, você pega dentistas conversando e falando, olha, dependendo da chupeta, dependendo do momento que você usa, até quando usa. Então, eu acho que tem Do mudado um jeito pouco que isso. usa. Eu acho que tá mudando. É porque, gente, ser radical, você não traz nada de bom Mas pra eu ninguém. ainda vejo muitas mães, assim, Muito. abolindo. Nossa, não, chupeta pro meu filho, jamais. Ou até porque foi orientado dessa forma. Porque tem gente, tem especialistas que também orientam O contrário. ao contrário. Ao contrário. E aí a Tem mãe gente muito radical. confia tanto naquela pessoa que ela, óbvio, está pagando pra orientar ela, que ela fica cega com as outras pessoas falando. As pessoas da própria família falando, não, mas pode fazer isso. E não sei o quê. Que nem uma outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas engloba nessa questão. É deixar a criança enroladinha como charutinho. Ah, sim. Então, isso também é uma coisa, hoje em dia, assim, pode, não pode, aí tem, não pode, tem que deixar solto, não, vamos enrolar assim, porque a criança fica mais calma. Então, assim, é muita... No fim, a internet é muita informação, e a gente tem que saber, literalmente, filtrar a informação correta, que realmente é aquilo. Exato. Porque, às vezes, a gente bate, nossa, eu escutei isso. E às vezes não é só porque tá na internet que literalmente é isso. Exatamente. E eu acho que a gente tem que ter muito bom senso pra poder lidar com tudo. Eu mesmo fiz uns stories que o João Pedro usa chupeta. Muito pouco. Nossa, você recebeu um monte de inbox, aposto. Menina, eu Tipo, fono, dando chupeta pro filho. Teve uma pessoa que pegou... Daí eu peguei e fiz um post justificando, gente. Ele tem a PLV, se eu fico dando peito toda hora, eu tenho muito leite, ele fica vomitando muito. Então, nos momentos de regulação, eu optei por dar chupeta pra ele, mas eu uso pontualmente, assim assado. E, nossa, pegaram a minha publicação, repostaram, me crucificando. Foi um auê. É internet. Internet, por isso que a gente fala. Internet é bom dentro que você saiba literalmente usar e filtrar ela. É. Pro lado bom, inclusive, né? Porque pro mal é o que mais tem. Exatamente. Bom, então próxima. Telinha na hora da comida. Sim ou não? Não. Péssimo. Não, isso eu já até sabia, tá? É que tá aqui no roteiro, a gente vai seguindo, tá? Não, isso é péssimo, é péssimo. Por quê? Na nossa cultura, a alimentação é muito mais do que comer e encher a pança. É o momento que você vai pegar, você vai socializar com a sua família, você faz parte daquela família. Então é extremamente importante a criança participar dos momentos de refeição. Ela ver o que ela está comendo, ela perceber, ela sentir. Quando você dá uma tela, a criança, você liga uma tela. O João Pedro faz um teste, ele vai estar aqui e vai estar falando com vocês. Ligou a tela e vai fazer assim. É. Prende muita atenção, não tem como, né? E ele não para, então você hipnotiza a criança. Eu vou puxar até um pouco mais para a área dessa questão de saúde, né? Lembrar que a digestão começa na boca. E a partir do momento que você coloca uma criança na tela, ele não presta atenção nem no que ele tá mastigando. Não. E muitas vezes não mastiga direito, que vai gerar problemas digestivos, que pode gerar um monte de outros problemas, né? Eu tô errada. Maravilhosa, certíssima. E o comer é aprendido. Então, ele precisa ver, o mastigar é aprendido, ele precisa ver as pessoas que estão em volta mastigando, como lidar com o alimento, como que come, como se porta. Muitos pais usam isso quando tem dificuldade de alimentação. Daí distrai com a tela e vai enfiando a comida. A criança nem vê, né? Ah, ele não gosta disso, não Sai dá de um que ele não tá problema nem entre vendo. outro. Exatamente, daí fica um Aí problema vira aquele maior. adulto que come em 5 minutos. É. Engole a comida, e não, né? só come com a tela. É.
com o celular, né? Bom, vamos lá. Gagueira na infância, normal ou sinal de alerta? Até 2 anos tem a gagueira do desenvolvimento. Ela é normal. Fora isso, daí ela já vai virando um sinal de alerta. 2 anos. Até 2 aninhos. Que é quando a criança, ela pensa muito rápido, mas a boquinha não acompanha a velocidade do pensamento. Mesmo quando a gente fala de questões emocionais, por exemplo, a criança fala normalmente, mas quando ela está nervosa, ela gagueja. Mesmo assim, não tá normal. Passou dos 2 anos. Passou dos 2 anos, não. Daí a gente tem que cuidar. Pode ser que não seja ainda uma gagueira propriamente dita, mas a gente já tem que olhar com mais carinho. Bom, pra gente finalizar, qual é o recadinho que você passa para os pais que estão aí nos assistindo? Ou até os futuros papais, para já ficarem em alerta? Um recadinho que eu gosto muito de falar para os pais é: fiquem de olho nas crianças de vocês, tenham tempo de qualidade, olhem com carinho para o desenvolvimento, que o desenvolvimento é mágico, ele é rápido. É um tempo precioso. E tem dúvida? Procura um profissional. Vai fazer uma avaliação, vai pedir orientação, vai se informar, vai ver se tá tudo bem. Porque esse tempo é muito precioso, pode fazer muita diferença na vida das crianças. É isso, que recado. Recado para os pais aí, em alerta. Obrigada, Flavinha. Foi um prazer ter aqui você agradeço. conosco. Foi Obrigada, ótimo. que Muito papo proveitoso. bom. Exatamente. É aquilo que a gente falou, na internet tá cheio de informação. Essa é só mais uma com qualidade de verdade. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz e honrada de estar aqui. E espero que todo mundo tenha gostado. Com Por favor. certeza. Obrigada. E para vocês que nos acompanharam até agora e gostou desse episódio, não deixem de curtir, de comentar e de compartilhar também. E dar a opinião de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Até, pessoal. Tchau, tchau.